Fala, amigos do Futilitrão, mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Hoje esse canal é o mais que está crescendo mais esse YouTube, né? Gaguejei, mas vai ser assim mesmo, eu tô nem aí, cara. Vamos lá, se inscreve nesse canal, dá aquele joinha ou dislike, também não importa, e faça o seu comentário sobre o tema que a gente vai a seguir, que é os top 10 dos times brasileiros da década 2011 a 2020. Agora só um bate-papo. Nelson, quais são as suas perspectivas? Qual que foi as suas retrospectivas de 2011 a 2020 do futebol brasileiro? Ah, cara, é difícil, né, com esse símbolo aqui, falar de outros dois que não o Corinthians de 2012 e o Corinthians de 2015. Acho que foram dois times que o Tite montou que mudaram o jeito do futebol. E depois eu vou discorrer um pouco mais, mas marquei aí os dois. Passo para o Matheus falar os dele. Pô, mano, 2012? 2012 era tipo meio Carille, não era não? Ah, cara, Campeão do mundo? mas ganhou a Ah, foi Libertadores campeão de tudo, Mundial, mas... pô. Não, 2015 eu achava que jogava demais, mas 2012 eu não... Bom, falar os meus aqui. Pra mim, os dois principais foi o Santos 2010 até 2012, que também ganhou tudo, só não ganhou brasileiro. E o Flamengo 2019, que foi absurdo, né? Aí manda o seu aí, Marcos. Cara, tá com o Galo de 2013, do Ronaldinho Gaúcho, e aquele Grêmio que ganhou a Libertadores com o Luan, Rei da América, sabe, jogava muito bem também. Depois vou puxar mais sobre esse assunto aí. Fred, qual que é os seus dois maiores? Depois a gente Bom, discorre. para ficar legal, não vou escolher nenhum que dos outros já escolheram, né? Então eu vou com o Palmeiras de 2016, com Gabriel Jesus voando e Tietê e Moisés dominando o meio de campo do Verdão. E por fim eu ficaria com o Cruzeiro, cara, de 2013, 2014, que foi uma máquina, né? Foi imbatível e tipo, eles começaram o brasileiro do começo ao fim era deles, não tinha muito como discutir isso. Depois da vinheta, a gente vai discorrer mais sobre os nossos top 10 do futebol brasileiro da década. Aguarde um pouquinho que a gente vai falar para vocês. Boa. 3, 4, 5. Voltamos aqui. Ainda bem que você ficou. Continua aquele joinha, se inscrever e comente aí quais são os seus top 10 do futebol brasileiro em 2011 até 2020. Nelson, como comecei com você lá antes da vinheta, você escolheu os dois Corinthians, né? É. 2012 e 2015. Por quê? Discorra sobre o Pra assunto. explicar, assim, bom, o primeiro que o Corinthians de 2012 fez algo que nenhum outro time do Corinthians tinha feito na história, né? E ganhar a Libertadores, ganhar o Mundial e, assim, sem muita discussão. Tipo, era um time que jogava bem, não tomava sufoco, mas sabia tomar o sufoco. Então, aquele negócio que a gente fala, sabia sofrer, jogava bem e convencia, né? Às vezes o time ganha, mas não convence. O Corinthians de 2012 ganhava e convencia. E o de 2015 eu coloquei porque foi o time que o Tite melhor montou, acho que no Corinthians, apesar de não ter tido as conquistas que teve de 2012, mas foi o time que encerrou o ciclo do Tite ali no Corinthians, pelo menos nessa década, né? E que ele fez jogar melhor do que 2012, conquistou o brasileiro, revelou, né, revelou não, mas tipo, fez disparar vários jogadores aí que acabaram chegando em seleção e indo para fora. E foi um campeonato que também o Corinthians dominou o Brasileirão de cabo a rabo. Teve disputa com o Galo, mas foi do Corinthians. E é isso. Acho que foi por conta de ter dois ciclos do Tite aí, o melhor técnico do Brasil e ser o Coringão, né? Aí fica difícil também a parcialidade fala alto. Esse de 2012 Aí o aí, Mateuzinho embora ele eu vai acho discordar de que... você sobre 2012. Não, embora eu acho que não Não. jogou... Ele vai falar do Santos, mas o Santos apanhou do Corinthians na Libertadores. Então, é isso que eu ia falar. Embora eu acho que não jogava bem, era tipo meio... O jogo era feio, mano. Era meio Carille, assim.
Só que resolvia. Na semi da Libertadores de 2012, por mais que o Neymar fez o gol lá no segundo jogo, o Santos saiu na frente, em nenhum momento eu achei que o Santos tinha chance de ganhar aquele jogo. É isso que era bom daquele time. O de 2015 eu concordo, realmente o 2015 encantava. Mas falando do Aí, Santos, Mateuzinho, mano, os seus Santos aí de 2010 e 2012 e também o Flamengo do ano passado. o Santos 2010, sem zoeira, tentando tirar. Pra mim, eu acho que é o melhor time que eu já vi jogar aqui no Brasil. O time de 2010 no Mundial contra o Barcelona, eu acho que tinha chance de ganhar. 11 já estava pior. E o Eu Flamengo. duvido, mas tudo bem. Não, mas dava para disputar, porque aquele Barcelona é o melhor Barcelona que teve, né? Mas o Flamengo ano passado também foi absurdo. Ganhou tudo que disputou o técnico gringo, né? Jorge Jesus. E o elenco estrelado. Não tinha como disputar. São Paulo até tentou, né? Ó, tudo bem que a década era de 2011 a 2020, o Mateuzinho colocou um time em 2010, a gente vai passar o pano por causa disso, tá? Porque faz tempo que o Santos não tem um time Mas bom, então a tudo bem. Libertadores foi em 2011, né? Desse time do Santos. Então tudo bem. Então vale. Eu Então, puxei de 10 até 12. passado um pouquinho de pano. E você, Marcão? Os seus times aí? Cruzeiro? Foi o Cruzeiro, né? No Cruzeiro foi o Fred. Não, eu tava falando do Grêmio, né? Acho que Grêmio. o Grêmio de 2017, que foi treinado pelo Renato Portaluppi, o Zidane brasileiro, jogador e treinador, ganhador de Copas. Era um Grêmio interessante. 2017 foi um ano que também teve um Corinthians muito bom. Eu não quis citar novamente os mesmos times. Eu acho que o time de 2012 do Corinthians é um dos melhores times da década. Ponto. Não preciso nem definir Campeonato Brasileiro. Ixi, O agora é time o era áudio bom do demais. Marcão. Tá baixo o áudio? E Fredão? Deu uma robozada. Peraí, Pelo menos pra mim. eu repito aqui. Então, eu vou Vai. ficar 1, 2, com o 3 Grêmio e de volta do... 2017. Vou ficar com o Grêmio de 2017. Renato Portaluppi treinou um time muito ofensivo, né? Foi um ano muito bom do Grêmio. O Luan virou rei da América. Só Deus sabe como. A gente olha para o passado, né, e para o presente do Luan e a gente vê um jogador completamente diferente. É claro que eu deixei de fora os times do Corinthians porque já foram citados, né? Acho que nem precisa discorrer muito sobre eles. O time de 2012 era incrível, mas também tem o Galo de 2013, né? Que era o Galo do Ronaldinho, que era sensacional. O Ronaldinho conseguiu conquistar a Libertadores e a Champions, né? Esse ano dele foi a consagração. Eu vi até aqui na pesquisa que eu fiz sobre esse time, o Ronaldinho participou de 53 gols de 70 do Galo, que ganhou a Liberta. É algo impressionante, velho. Ele realmente fundou o Atlético Mineiro, né? Sim. Fred, vai, discorra sobre os times que escolheu, Palmeiras e Cruzeiro. Eu achei curioso os times do Marcos, porque um foi um descobrimento, né, como você falou, a fundação do Atlético Mineiro foi em 2013, e ele também citou aí o Grêmio de 2017, que foi o último ano que o Luan esteve vivo, né, esteve entre a gente. Depois Luan, daquilo, Ramiro e Edilson no mesmo time e o cara conseguiu ganhar a Libertadores. cara, pra você É ver. meio Corinthians isso, né? Não esquece do Cortez. Cortez, que casou no Habibs. Que casou no Habib's. Habibs. Aliás, É por isso que quer mandar umas esfirra aí. manda aí pra nós, cara. Tamo Mas junto. cara, o fato de casar no Habib ser um jogador de futebol mostra como ele é humilde, como ele respeita as raízes dele. Bom, vou falar um pouco dos meus times. Primeiro, vou falar do Cruzeiro 2013-2014, que era praticamente o mesmo elenco. Até puxei aqui para falar para vocês. E, cara, era um time com grandes jogadores. O Fábio, talvez o grande goleiro injustiçado da seleção brasileira, nunca teve espaço. Daí você tinha na lateral esquerdo o Egídio, que estava voando na época. Todo mundo queria o Egídio. Depois que foi pro Palmeiras, ele foi que nem o Luan, veio morto já. Tinha o Dedé, que estava jogando muito. No meio de campo você tinha o Júlio Batista, que tinha voltado da Europa, estava voando. A grande dupla do Cruzeiro, né? Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, fora o Nilton, o Tinga, o Lucas Silva, que foram jogadores que foram dividindo ali a responsabilidade e conseguindo lidar bem com isso. Fora que no ataque era Borges, Dagobert, né?
competições como Copa do Brasil, Libertadores, eles não irem bem, no Campeonato Brasileiro eles foram super consistentes, um time que jogava super bem. Tipo, entre o jogo do Cruzeiro, você sabia que o Cruzeiro ia ganhar. Se o Cruzeiro não ganhasse, era grande surpresa. Então eu quero destacar para esse time. Fora isso, quero falar do Palmeiras de 2016, que acho que foi o último Palmeiras que jogou futebol bom, futebol bonito, tá ligado? De 2017 para cá, só estilo retranca, um jogo feio pra caramba. Mas em 2016 você tinha o Fernando Praz, que tava voando, tava até cotado para ir para as Olimpíadas. Você tem uma. Só apareceu como um monstro que salvou o Palmeiras muitas vezes. Você tinha aquela dupla de zaga super afinada entre Mina e E, cara, fora isso, você tinha o Gabriel Jesus, que era o palmeirense, o Dudu começando a ser decisivo, e você tinha no meio de campo dois jogadores que uma coisa que o Brasil não tem mais, que é o camisa 10, que era o Moisés, que jogava muita bola, excelente amador, um cara de muita personalidade, e o Tietê, né, que quando ele apareceu mesmo no futebol brasileiro, assim, no time grande, que ele era tipo o Kanté, que ele estava em todo lugar do campo, ele estava no ataque, estava na defesa, estava na lateral. Então eu gostava muito de como aquele time jogava, que era um time que tinha muita habilidade individual, mas sabia jogar bem taticamente. Fora isso, eu queria dar um destaque para um time que, apesar de não ter nenhum título nessa década, título, eu digo assim, título de expressão, e também nunca ter tido grandes nomes, foi o Curitiba de 2011 e 2012, do Marcelo Oliveira. Chegou em 2 finais de Copa do Brasil e perdeu as finais, e bateu o recorde de jogos sem perder. Vitórias. De vitória, recorde de vitórias também. Então, assim, era um time bem. Se você for ver, as peças eram umas peças mais meia boca, meio fracas, mas que bateu o recorde do mundo, assim, de vitórias seguidas, de jogos sem perder, e chegou em 2 finais de Copa do Brasil. Então, é um time interessante, pelas peças que tinha, pelo orçamento que tinha. Aí, Até por nesse último, time aí né, eu tinha vou falar um pouquinho. Rafinha. Não, É, que nesse mas time aí do Rafinha, Coritiba tinha um Rafinha que foi pro Cruzeiro depois. o problema do o Everton coach Ribeiro. desse número, só antes do Gui falar, o problema do coach é esse número de vitórias aí, foi um recorde de vitórias. Os caras têm um monte de jogo no Campeonato Paranaense, né? E aí você tem time ali que não tá nem na Série C. Então complica um pouco, né, para falar desse recorde aí. Eu não Desse gosto muito. recorde aí tem um jogo marcante, né? 6-0 em cima do nosso Palmeiras. Mas enfim, Assim, mas aí é o uma dele. Palmeiras gosta de tomar umas vergonhas assim. É a Mas cota fala aí, anual. É, faz tempo que a gente não tá. você nem comentou. Inclusive, Vou falar os meus. desculpa aqui te cortar, mas você falou de 6-0. Eu fui no jogo de volta. Eu fui no Pacaembu ver se Acreditando. aconteceu um milagre. Não aconteceu um milagre, foi 2-0, mas eu tive o prazer de ver um gol do Marcos Assunção, tive o desprazer de ver o Wellington Paulista jogando pelo meu time, e tive um outro prazer que foi ver um gol do Adriano Michael Jackson, que eu acho que quase poucas pessoas do Brasil tiveram esse prazer. Inenarrável de ver um gol do Adriano Michael Jackson. Deve ter sido a melhor coisa da sua vida ter visto esse gol. Bom, os meus, já todo mundo escolheu os principais times, eu vou escolher 2 times que foram totalmente marcantes na década de 2011 a 2020. Palmeiras de 2012, pô. Como assim ninguém lembrou? Palmeiras de 2012, pô. Campeão da Copa do Brasil, invicto, entendeu? Com uma campanha perfeita, ganhando do Coruripe, Horizonte, Paraná, Atlético Paranaense, Grêmio. E na final, o Curitiba, que o nosso querido Fred comentou. Pô, como conseguiu ser campeão com esse time horroroso? Que depois aconteceu um pequeno deslize na carreira. Mas tudo bem, ninguém precisa comentar o que aconteceu depois, né? Aí o prêmio foi o Felipão para a seleção brasileira disputar a Copa do Mundo depois, né? Coisas do Brasil. E Todo mundo o sabe o que outro aconteceu Palmeiras. depois. Depois todo mundo sabe o que aconteceu, a gente não precisa ficar focando isso num canal aí, né? Enfim. E outro vídeo, outro momento marcante, 2018. Palmeiras. O time lá com o Felipão, que o Felipão fez 2 times no Palmeiras, um time para a Copa, outro time para o Campeonato Brasileiro. E, pasme, Lucas Lima era o armador do time do Campeonato Brasileiro, que foi campeão em novembro, em cima do Vasco, com o gol do MC Davinho. Então, um time que é campeão com o Daverson no ataque precisa ser lembrado, porque Daverson no ataque, Vitor Luiz na lateral esquerda, Diogo Barbosa, são jogadores que a gente tem que lembrar, tá? Que apesar de ser horrorosos, foram campeões brasileiros com 26 jogos em sequência, sem perder no campeonato, e chegou ainda
com o elenco reserva, né? Como você falou, porque o elenco titular disputava a Libertadores, né? Libertadores é a Copa do Brasil, né? O Palmeiras em 2018 chegou na final do Paulista, que perdeu para o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil e semifinal da Libertadores. Então, se você for pegar... Sim, foi uma boa temporada, né? Você chegar entre os 4 em todos os campeonatos, Sim. ganhar o Campeonato Brasileiro foi um ano que é marcante. Pode não ser futebol, assim, aquela primor bacana, bonito de assistir, mas em questão de desempenho, o time foi muito bem, foi marcante, né? Ficar 26 jogos sem perder. Eu só queria Pode dizer falar, uma coisa sobre essa semifinal contra o Boca em 2018. Primeiro, que, cara, o João Boboneira, o Felipão, foi covarde, mano. Ele foi muito Foi. covarde, é por isso que a gente perdeu lá. Segundo, foi mais ou menos. O que aconteceu no segundo jogo foi acontecendo agora em Santos e Flamengo. O Palmeiras fez um gol com 1 minuto de jogo, fez 1-0, daí o VAR parou, ficou mais de 5 minutos parados e anulou. Mano, daí aquilo acabou com o time. Quando o juiz anulou aquele gol no comecinho, o time, tipo, pencou. Tipo, falou, porra, fodeu. Não, achei que você ia, Aí vem o Benedetto, né? eu achei que você ia comentar outra coisa, né? Porque o Palmeiras estava no grupo do Boca e podia ter eliminado o Boca se perdesse o jogo, o último jogo da fase de grupos, né? Tem essa. Contra o Júnior Eu não Barranquilla, tenho- que o Borja fez 3 gols. Eu não tenho opinião formada sobre a atitude do Palmeiras de entregar ou não entregar. Hoje é muito fácil a gente falar, devia ter entregado. Mas na época, sei lá, daí a gente deixa passar o Júlio Barranquilla eliminado pelo Júlio Barranquilla. E aí? É. É a vergonha. É sempre mas- mais vergonhoso ainda. Mas essas coisas são do futebol, né? O São Paulo não devia ter entregue o jogo pro Guarani também? No Paulista? Nesse ano? Thiago Ribeiro contra o Vitória. Thiago Ribeiro. O Grafite também, né? Salvando o Corinthians da Série B do Não, mas Paulista. aí não teve nada de fases depois disso, né? Aí você só É levantou. lembrado do presente de Deus, né? O Guarani do Paraguai também era o presente de Deus, muito mais fácil de ganhar, e a gente sabe o que aconteceu. Então, tem que ter cuidado. Aí Esse é negócio de fácil entregar falar depois que a jogo, obra foi feita, né? Entregar jogo é complicado. Então é isso, gente. Só pra finalizar, tipo, a gente tá usando o exemplo do futebol, mas no vôlei já funcionou. O Brasil já entregou o jogo pra não cair no mata-mata que tinha os times mais fortes e foi campeão. Não sei se foi de Grand Prix ou se foi Mundial de Foi Vôlei. da Copa do Mundo. Foi o Mundial de Mundial de 2010. Vôlei. E não tem o resultado final, a gente vê se valeu a pena ou não. Mas é foda. Desculpa aí terminar de cortar a sua finalização de vídeo. Bom, gente, esse foi o nosso top 10. Espero que vocês tenham gostado. E se não gostou também, não tem problema. Então deixa o seu joinha para baixo, seu comentário. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se nesse canal maravilhoso. Muito obrigado a todos que participaram. Até o próximo vídeo. Até logo.